Você conhece o fato de que Cleópatra resistiu à invasão romana comandada por Otávio Augusto? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 22. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final a playlist completa. Informo ainda que este vídeo é o último contando a linha cronológica do Egito Antigo. O período da dinastia Ptolomaica continua com a ascensão ao trono de Ptolomeu VI, Filométor, que reinou entre 180 a 145 a.C. da Era Comum. Ganhou seu epíteto devido a um período de corregência com sua mãe, Cleópatra I. No ano de 170 a.C. da Era Comum, o Egito foi invadido pelos Seleucidas durante o reinado de Antíoco IV. Ptolomeu VI foi capturado e no ano de 164 foi exilado em Roma. Ptolomeu VI morreu na Batalha de Antioquia, no ano de 145 a.C. da Era Comum. No mesmo ano, ascendeu ao trono seu filho Ptolomeu VII, o novo Filopator. Alguns registros sugerem que seu reinado tenha se resumido a algumas semanas, quando tinha 16 anos de idade e seu pai, Ptolomeu VI, fez dele seu corregente. Entretanto, em um fenômeno comum na história do Egito, houve dois faraós reinando simultaneamente, com a ascensão de Ptolomeu VIII, Evergeta II, que reinou entre 170 a 116 a.C. da Era Comum. Era filho de Ptolomeu V e irmão de Ptolomeu VI, e foi nomeado faraó pelo rei Seleucida Antíoco IV. Durante a prisão e posterior exílio de Ptolomeu VI, após o resultado da Batalha de Antioquia e o assassinato de seu sobrinho Ptolomeu VII, ainda em 145 a.C. da Era Comum, se tornou o regente do Egito, o que foi contestado por Cleópatra II, que lançou o Egito em uma nova guerra civil que durou até 124 a.C. da Era Comum. Antes de morrer, transferiu o poder a Cleópatra III e os dois filhos que teve com ela. Desta forma, Ptolomeu IX Látilo ascendeu ao trono em 116 a.C. da Era Comum, tendo reinado até 107 a.C. da Era Comum. E o filho mais velho, Ptolomeu VIII e Cleópatra III, enfrentou uma oposição de sua mãe, já no início de seu reinado, o que levou à ascensão de seu irmão ao poder e uma guerra civil que terminou no ano de 88 a.C. da Era Comum, permitindo a Ptolomeu IX a reinar novamente até 80 a.C. da Era Comum. Ptolomeu X era irmão de Ptolomeu IX e reinou sobre o Egito entre 107 a 88 a.C. da Era Comum. Ptolomeu X, Alexandre I, ascendeu ao trono por ser favorecido por sua mãe Cleópatra III, em um regime que deveria ser uma corregência. Entretanto, surgiram intrigas e assassinatos, o que resultou em uma guerra civil na qual Cleópatra III foi assassinada e Ptolomeu X foi exilado na cidade de Mira, que na época pertencia ao reino da Lícia. No ano de 80 a.C. da Era Comum, reinou Ptolomeu XI Alexandre II. Entretanto, sua esposa Cleópatra Berenice iniciou uma revolta que resultou no assassinato de sua esposa, e como consequência, Ptolomeu XI foi linchado por uma população furiosa com este ato. Como consequência, Ptolomeu XII Auleta ascendeu ao trono, tendo reinado entre 80 a 51 a.C. da Era Comum. Ptolomeu XII recebeu vários nomes, Filopator, Filométor e Novo Dionísio. Era filho de Ptolomeu IX e foi nomeado faraó por um jovem de 14 anos de idade chamado Pcheremiptah e foi apoiado pelo Senado romano, possivelmente em troca de conceder aos romanos o controle sobre a ilha de Chipre. Este fato descontentou os egípcios, o que o forçou a se exilar em Roma no ano de 58 a.C. da Era Comum. Como resultado, o Egito foi governado por suas filhas, Berenice IV, e foi a primeira vez que Cleópatra VI ascendeu ao trono. Entretanto, Ptolomeu XII retornou ao Egito em 55 antes da Era Comum e reinou até sua morte em 51 antes da Era Comum. No mesmo ano, ascendeu ao trono Cleópatra VI.
ou apenas Cleópatra, que reinou até 30 antes da Era Comum. Entre os anos de 51 a 47 antes da Era Comum, reinou sobre o Egito no mesmo período que seu irmão Ptolomeu XIII, Teófilo-Pátor, que iniciou uma revolta no ano de 48 antes da Era Comum. Entretanto, morreu no ano seguinte em uma batalha naval contra Júlio César. Ptolomeu XIV foi coroado faraó ainda no ano de 47 antes da Era Comum. Foi corregente da rainha Cleópatra até o ano de 44 antes da Era Comum. Sua coroação se deu após a morte de seu irmão mais velho. Todavia, foi apenas por razões simbólicas, uma vez que a rainha Cleópatra manteve o poder. Ainda assim, foi envenenado em 26 de julho de 44 antes da Era Comum. Ptolomeu XV era filho de Cleópatra e Júlio César. Reinou entre 44 a 30 antes da Era Comum. Todavia, nunca foi reconhecido como filho legítimo por Júlio César. Foi nomeado como corregente de sua mãe aos 2 anos de idade. Foi assassinado por ordem de Otávio Augusto no ano de 30 antes da Era Comum. Neste período, a figura central no poder do Egito foi a rainha Cleópatra. Algumas fontes se referem a ela como Cleópatra VI ou Cleópatra VII Filopátor. Entretanto, seus feitos como rainha do Egito fazem com que a menção Cleópatra já seja o suficiente para uma referência direta a esta personagem histórica. Com a morte de Ptolomeu XII, Cleópatra ascendeu ao trono em corregência com seu irmão Ptolomeu XIII. Entretanto, Cleópatra desenvolveu o papel central no governo do Egito, o que levou à revolta e à derrota de Ptolomeu XIII no ano de 47 antes da Era Comum, em uma ação direta do seu principal aliado em Roma, Júlio César, enquanto os romanos travavam a Terceira Guerra Civil entre os anos de 43 a 42 antes da Era Comum. Cleópatra apoiou o segundo triunvirato, formado por Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido. Entretanto, após a vitória no ano de 31 antes da Era Comum, Otávio Augusto declarou guerra contra Cleópatra por esta ter abrigado Marco Antônio, e os romanos invadiram o Egito no ano de 30 antes da Era Comum. Após resistirem por um tempo, Marco Antônio lançou-se sobre sua própria espada, e Cleópatra tirou a própria vida para evitar ser exposta como cativa em uma procissão triunfal nas ruas de Roma. O registro mais antigo que eu encontrei foi o Panarion, escrito por Epifânios de Salamis, e as obras mais completas, o período ptolomaico do autor Günter Hull e também as interações gregas e egípcias do autor Ian Rutherford. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial a resistência de Cleópatra à ocupação romana. Fiquem à vontade para acrescentar as informações que considerarem pertinentes. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa sobre esta série do Egito Antigo. Muito obrigado a todos. Até a próxima.